Bem-vindos ao nosso canal Pampa Gaúcho. Hoje aqui em Uruguaiana faz um bom friozinho, choveu bastante. Horrível. Já não estamos com nossos uniformes tradicionais, estamos bem casacados. Nada que não seja fora de época, né? Mas não estamos aqui para falar de tempo ou de clima. Vamos falar de mercado de arroz. Isso aí. Que não está muito favorável para o produtor. Os produtores não estão muito faceiros. O preço caiu bastante, né, Serginho? Horrível. Mercado, a gente já vinha falando em outros posts, em outras gravações, o mercado caiu de 120 para hoje, se mede a CPEA hoje, provavelmente deve bater perto de R$70, né? Uma coisa que não se esperava, né? Eu mesmo, e assim como uns quantos, eu comecei achando que o piso era R$80, depois achei que o piso era 75 e hoje já não aposto mais no piso de R$70. Tá? Fundamentando isso aí, as conversas que eu tenho tido aí com o pessoal do Mato Grosso, do Maranhão e outras regiões do Brasil aí, onde o pessoal está com muita dificuldade de vender arroz. E preços praticamente mais baratos que os nossos aqui no Sul. Tu te arriscaria a falar de um piso hoje, Serginho? Não. Não teria coragem de falar em piso, porque toda vez que eu falei em piso, mordi a língua. Serginho, eu estava até dando uma olhada no histórico, porque as coisas se repetem, né? Sim. Eu estava olhando um histórico aqui do CPEA, isso falando lá no ano de 2008, maio de 2008, a média do arroz era R$ 34,72. Só uma parte, né? Isso que no ano 2008 foi um ano que o arroz deu um boom, né? Sim. Historicamente, ele vinha na faixa em termos internacionais, aí na faixa de $280, $300, e nesse ano aí de 2008 ele foi a $1.000. Então foi aqui exatamente está falando, 34,72. Depois vivemos ali maio de 2009, nessa mesma época, 26,26. Maio de 2010, 28,15. Então, vamos dizer que nesse período, talvez não se achasse que o arroz ia cair mais. Sim. Talvez fosse daí para cima. Muita gente, só fazendo uma colocação assim, muita gente errou. Hoje, esse ano aqui, tivemos indústrias aí que apostaram em compras de arroz antecipado a $18. Né? $18, estão falando em arroz a R$100, R$105. Como é que uma indústria, um pessoal de indústria, gente que, não vamos falar numa indústria específica, mas todo mundo errou, ninguém achava que fosse baixar de 90, 95, 100, né? Então, assim, tá mais do que provado que a história se repete, né? Porque aí, até maio de 2010, era 28,15 a média, e em maio de 2011, o arroz veio a 19,08. Então, de maio de 2008 até maio de 2011, o arroz caiu o preço dele 45%. Sim. Talvez naquela época ninguém diria que o arroz ia voltar ali para casa dos 18, né? Que era preços anteriores a 2008, 2007. Como esse ano, né? A gente vem de 2, 3 anos trabalhando com arroz, aí nós chegamos a trabalhar com arroz aí a 26, 27, $28, né? E hoje nós estamos falando de arroz a $12, né? Agora, vamos dizer que o arroz não vai baixar? Eu hoje eu não aposto mais, pelo que a gente está vendo de produção aí, pelo que se fez um balanço de produção, de estoque de passagem e consumo, a coisa não é bem complicada. A perspectiva à frente não é das melhores, né? Não. Porque nós olhando até a questão num relatório de produção aqui, Serginho, o Brasil, a produção da colheita 2025 talvez tenha sido, talvez não, certeza, né? 12 milhões de toneladas. É o que divulgou a Conab, né? 12 milhões de toneladas. E nós tivemos alta produção e esse 12 milhões e 100 mil toneladas, eu não sei não, eu acho questionável. Acho que pode ser muito mais que isso, um pouco mais, eu não digo muito, mas é mais do que isso em função das áreas de Mato Grosso, Maranhão, são áreas que os caras plantaram, o pessoal plantou arroz, a gente não está sabendo que volume tem de arroz. Nós temos aí cliente com arroz, 100 mil sacos colhidos lá no Maranhão e não tem para quem vender. Não tem para quem vender. Eu tenho gente no Mato Grosso me oferecendo arroz, no Mato Grosso, arroz bom, o cara tá com arroz lá, o cara quer que te tire o arroz porque eles escolheram o arroz e não tem o que fazer com o arroz, não tem quem compre. Então, assim, é preocupante, mas a gente vê que o que acontece? Nós temos uma falta de previsibilidade nos preços, na previsão de preço, nós não temos Nós temos vários fatores que a gente pode se agarrar. Nós sabemos o consumo, tá? Nós sabemos quanto vão produzir, a gente sabe o que pode ser exportado ou não em função da demanda mundial e dos preços mundiais,
e aí nós estamos produzindo arroz fora da necessidade que existe. Então, assim, ó, a cadeia está desestruturada. Aqui, Serginho, nesse relatório, mostrando a produção do Mercosul, fala aqui em 17 milhões de toneladas. Sim. Então, falando em consumo do Mercosul também, 11 milhões e 850 mil toneladas. Isso Brasil e Mercosul, né? Brasil e Mercosul. Então nós temos uma sobra de mercadoria aí, de 5 arroz, milhões. de 5 milhões de toneladas. Então, assim, é representativo. Porque o que acontece? Nós temos aqui, nós tivemos uma semana de muita chuva, né? Os reservatórios de água no Rio Grande do Sul praticamente estão todos cheios. Então o pessoal vai plantar arroz com menos tecnologia, óbvio, deve ter uma diminuição de área, mas o Rio Grande do Sul vai plantar arroz. Né? Outras áreas, o Paraguai vai plantar, a Argentina vai Paraguai, a Argentina vai plantar, o Paraguai vai plantar, o Uruguai vai plantar, outras áreas vão plantar arroz. Vai diminuir? Vai diminuir, mas nós vamos ter arroz no ano que vem e com uma sobra de 5 milhões de toneladas. Então vai ser um período 25 e 26 complicado até se ajustar esses estoques de passagem e o que nós vamos colher, né? Então, se ninguém plantasse, ainda tem arroz para... Se a gente não... meio ano de consumo. Se o Brasil e o Mercosul não plantar arroz, nós vamos até metade do ano que vem com arroz. Porque nesse mesmo relatório fala que o consumo interno aqui é 10 milhões e 350 mil toneladas. Sabe o que acontece também, né? A gente fica... É chato a gente vir... Nós atrasamos o vídeo para gravar essa semana, mas é uma coisa que, cara, a gente só vem aqui para dar notícia ruim, né? Mas, na verdade, nós temos que falar uma realidade de mercado. E estamos falando a realidade de mercado, não vamos dourar a pílula, como dizem. Acho que a gente não pode dourar a pílula, né? Tem que falar a realidade do que está acontecendo, né? Até esse é o objetivo do canal. É isso aí. Essa semana mesmo, as indústrias todas não, mas assim, foi difícil a comercialização. A princípio, muitas nem compraram. Não. Porque tudo que tu comprava, no outro dia já estava caro. O pessoal, o que a gente tem conversado com as indústrias que a gente trabalha? Vende e depois compra. Vende e depois compra, porque tudo que tu compra, tu fica fora de preço de mercado, né? Então, tá complicado. O varejo também está se fazendo derrogado, né? Todo dia quer preços melhores e preços melhores, então a cadeia, eu vejo uma cadeia desestruturada. Salvo algumas marcas aí, ou gente que tem parceria com algum varejo que o outro, mas para vender lá na ponta da gôndola também, se não vender barato, não vai vender, né? Se a gente... Falando em planejamento, o que seria um planejamento ideal para tentar não repetir isso? Nós vinha com preços bons, uma produção que supria o mercado interno, dava para fazer alguma exportação. A gente tem essa ideia, mas assim, eu não tenho formado na minha cabeça o que a gente poderia fazer. Mas a partir do momento que tu tem números, tá? Nós sabemos o consumo, nós sabemos a exportação, nós sabemos o que produz, eu acho que a cadeia pode se organizar de uma maneira que todos fiquem a contento e também não onere o senhor consumidor, né? Porque quem manda em tudo é o consumidor, né? Não podemos colocar arroz no gôndola também a R$40 o pacote, que aí não vai andar. Nós vamos ter problema com um monte de gente aí, né? A exportação era uma ferramenta boa, né? Porque... É uma ferramenta boa, é excelente a ferramenta, só que ela depende de uma série de fatores, depende de preços internacionais, depende de logística, depende da disponibilidade do produto, depende de cotação de dólar, depende do que o comprador lá fora está com vontade de comprar no momento. Né? E eu vi um negócio interessante, que alguns disseram assim, eles faziam a cota de sacrifício para exportação, eu fazia. Para te favorecer que tu não fazia a tua cota de na verdade, sacrifício. Assim, a cadeia também tem que entender que a exportação faz parte da formação de preço. Né? Então, o produtor, enquanto não entender isso aí, que a exportação faz parte da formação de preços internos, nós precisamos exportar para sustentar os preços internamente. Né? Então, assim, eu exporto e tu se finge de morto e não exporta. Não exporta, E então a cadeia precisa estar unida também, claro. Né? Não só organizada, como unida. Seria a mesma coisa nós falar de redução de área, né? Vamos reduzir, Serginho? Vamos? Aí tu reduz e eu aumento. Então, assim, a cadeia está desestruturada, a cadeia está desunida. Eu vejo que a cadeia, nessa questão de exportação, é desunida, porque eu exporto, não exporta, tu se finge de morto e não exporta, né? Então, assim, é bem complicado o mercado. É um mercado que nós vamos passar momentos desagradáveis, já estamos passando e vamos passar mais. Nós vamos ver coisas aí que a gente não quer ver,
né? Mas são coisas de mercado e como tu tocou no assunto aí, isso é histórico. Não é de hoje. Quem tem mais tempo de mercado já viveu isso. Quando estava aqui nessa faixa de preço, em 2008, R$34, se tu falasse, o ano que vem o arroz vai para 18, 19, daqui 2 anos o arroz vai voltar para R$19. Quem quer acreditar? Ninguém acreditar. Mas nós estamos falando de arroz o ano passado a 120, 130 e hoje a 65. Né? Nós estamos praticamente com 50% do que estava ano passado. E o produtor já vai ter que ficar atento, porque se precisar comercializar, a faixa de preço semana que vem, talvez 65. Não é nem questão de faixa de preço, nós estamos tendo um problema de achar comprador para a mercadoria. Porque tu pega, a exportação que teve agora, segundo falaram, a R$73 no porto. Mas é pouca coisa, pouca coisa, não é representativo, então... O problema é a oferta, né? Tem arroz, tem a oferta, a indústria não está comprando. Não está comprando porque a indústria também está com problema. Está com problema de repassar. A indústria está com arroz dentro de casa. Alguma coisa ela está liquidando dentro de casa e como a gente está falando assim, eu vendo e depois compro. Ninguém quer fazer estoque. Hoje nós temos um juro aí que compromete muito o teu estoque parado, né? Nós temos juros de 1% aí, no mínimo 1%, e aí tu compra um estoque. O arroz baixa e o juro comendo, como é que faz? Essa conta não fecha. Não fecha. Serginho, um momento difícil para o produtor, porque o preço já está bem abaixo do custo deles. Bem abaixo. Essa semana nós trabalhamos com arroz aí, alguma coisinha que nós compramos semana passada aí, foi na faixa de 67, 68 para branco, né? Para parbolizado nós compramos alguma coisa a 65, pouca coisa. Os produtores ainda estão custando entender ou acreditar que os preços estão nesses patamares e baixando mais, né? Então, muita gente achando que o mercado vai se sustentar e daqui a pouco pode reverter a chave, mas eu não acredito. Para quem assiste nosso vídeo, fica uma pergunta, se quiser comentar, qual será o piso desta safra? Seria legal, seria legal o pessoal comentar e ajudar muito no canal aí, porque esse tipo de comentário fortalece o que a gente vem fazendo, né? Porque nos dá subsídio e também a gente começa a entender o que o pessoal que está assistindo pensa também, né? Todo comentário é válido. Isso. Mesmo uma crítica. Tentar se inscrevam no nosso canal, curtam, que nos ajuda muito. Né? Nos ajuda bastante. Então, o vídeo de hoje é isso aí, falamos de mercado, perspectivas, falamos um pouco de exportação. Eu fico chateado, que a gente vem para dar notícia que não é o que o produtor gostaria de escutar e nem a indústria talvez não queira escutar isso aí, ninguém quer escutar esse tipo de notícia, né? Mas é a notícia que nós temos hoje. É essa realidade que a gente está vivendo, né, Serginho? Realidade de mercado. Bom, por hoje é só. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo do nosso canal. Até a próxima. Nós aqui do Rio Grande do Sul já estamos passando um frio intenso e vocês que são aí mais de cima, aí, Paraná, São Paulo e Minas, se agarrem porque vai esfriar. Verdade. Um abraço. Um abraço.